Máquinas na Pan de hoje, estamos no berço da indústria automotiva americana, encarando essa onda de frio direto de Detroit, nos Estados Unidos. Alex Ruff apresenta pra gente o incrível Museu Henry Ford, recheado de muita história, cultura e máquinas incríveis. Vamos te mostrar as novidades apresentadas no Detroit Auto Show 2026, esse salão que teve sua primeira edição em 1907. A famosa Route 66 faz aniversário de 100 anos e preparamos um especial icônico sobre a rota mais conhecida do mundo. Entrevistamos o presidente da Ford para a América Latina, que vai falar das novidades que estão desembarcando por aqui. E Leonardo Maríngolo começa bem o ano a bordo do Porsche Carrera T, uma verdadeira máquina sobre rodas. Então, se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para abrirmos a 10ª temporada do Máquinas na Pan, nós apontamos o norte da nossa bússola para a gélida região do Midwest norte-americano, em Detroit, capital norte-americana da indústria automotiva. Para darmos a largada nesse especial, que também tira o lacre de 2026, o nosso estúdio avançado está no Museu Henry Ford. Localizado em Dearborn, na região metropolitana de Detroit, o Henry Ford Museum of American Innovation é muito mais do que um museu automotivo. Trata-se de um dos maiores e mais influentes complexos culturais dos Estados Unidos. A história é narrada através de experiências imersivas e ambientes históricos, como a própria inovação que moldou a sociedade americana ao longo de mais de 2 séculos. Fundado em 1929 por Henry Ford, criador da Ford Motor Company e pioneiro da produção em massa, o museu nasceu com uma missão clara: preservar não apenas máquinas, mas ideias e conceitos únicos e emblemáticos. Entre os destaques mais emblemáticos está o ônibus onde Rosa Louise Parks, costureira negra e ativista dos direitos civis, se recusou a ceder seu assento para um homem branco em 1955, mesmo sentada na área do coletivo reservada a negros. Rose foi presa e multada. A prisão provocou um boicote de 381 dias pela utilização de transportes públicos pela comunidade negra e deu voz a um jovem pastor, líder do movimento, Martin Luther King Jr. Também está exposta no museu a cadeira do presidente norte-americano Abraham Lincoln no Ford's Theater, quando foi assassinado por um simpatizante dos Estados Confederados derrotados na guerra. O avião dos Wright Brothers sinaliza um dos momentos mais marcantes para a história da humanidade. Wilbur e Orville Wright colocaram no ar a aeronave Wright Flyer em dezembro de 1903. O voo durou 12 segundos e percorreu uma distância de 36 metros. Ao lado de Santos Dumont, os irmãos Wright são considerados pioneiros e pais da aviação moderna. Embora os irmãos tenham alçado o voo 3 anos antes, o 14 bis do brasileiro não utilizou trilhos e catapulta para decolar, artifícios utilizados pelos irmãos Wright. Impressiona muito a Allegheny Locomotive, uma das maiores locomotivas a vapor já construídas e projetada para Chesapeake e Ohio Railway em 1941. Ao lado dos seus 38 metros de comprimento e 350 mil quilos, as carruagens sob trilhos, peça-chave da transição entre carruagens puxadas por cavalos e os trens modernos. O carro em que John Fitzgerald Kennedy foi assassinado no dia 22 de novembro de 1963 está exposto no Henry Ford Museum e é um dos objetos históricos mais impactantes do acervo histórico. O veículo é o Lincoln Continental SS-100X, utilizado como limusine presidencial e fabricado em 1961. Kennedy foi atingido por 2 tiros enquanto desfilava em carro aberto na Dealey Plaza, em Dallas, diante da população. O assassinato foi um choque mundial e mudou para sempre os protocolos de segurança presidencial.
O SS-100X passou por uma reconstrução completa, recebeu teto blindado, vidros à prova de balas e voltou ao serviço com os presidentes Johnson e Nixon. Hoje, ele não está mais na configuração original aberta, mas ainda assim é o mesmo carro do atentado. No universo automotivo, história e uma linha do tempo da mobilidade urbana. Símbolo da democratização do carro, o Ford Model T é praticamente o coração da história do museu. Lançado em 1908, o Model T foi o carro que colocou o mundo sobre rodas. Ele não foi o primeiro automóvel da história, mas foi o primeiro produzido em massa e acessível à classe média, um carro que mudou para sempre a indústria automotiva. O Henry Ford Museum ocupa um papel único no imaginário de Detroit e também da indústria global. Em uma região marcada por desafios econômicos e pela transformação do setor automotivo, o museu funciona como ponte entre o passado industrial, o presente de reestruturação e o futuro da mobilidade. Mais do que um museu, é um retrato vivo da capacidade humana de transformar ideias em movimento. Sem dúvida alguma, Detroit é a capital e berço da indústria automotiva norte-americana. Mas qual a preferência dos norte-americanos e também como são os números do setor aqui na terra do tio Sam? Vamos lá! Os consumidores dos Estados Unidos claramente preferem veículos maiores e utilitários, muito mais do que carros de passeios tradicionais. Dados de 2025 mostram SUVs e picapes ocupando a maioria dos melhores rankings de vendas, superando carros de passeio em volume. No último ano, esses dois segmentos responderam por cerca de 75% das vendas de veículos novos no país. SUVs são especialmente populares. Em muitos estados, mais de 60% da frota pessoal é composta por utilitários esportivos. Carros de passeio tradicionais, como sedãs e hatches, perderam participação de mercado e ficando muitas vezes abaixo de 20% das vendas. Sedãs e carros compactos continuam em queda relativa, com sua participação representando uma fatia menor dentro dos mercados de vendas mensais e anuais. Os Estados Unidos são um dos maiores mercados automotivos do mundo, com 16 milhões de veículos leves vendidos em 2025. A cultura automobilística dos Estados Unidos historicamente valoriza veículos maiores e utilitários, especialmente em áreas suburbanas e rurais. Os principais lançamentos e novidades do Salão de Detroit. Com uma história ligada diretamente ao nascimento, auge e transformação do setor automotivo dos Estados Unidos, o Detroit Auto Show nasceu originalmente em 1907 para se tornar palco estratégico de lançamentos globais. Referência mundial em concept cars, design futurista e inovação tecnológica, o principal Salão das Américas desse ano está bem mais simples e interativo que as edições anteriores. As montadoras deixaram de construir estandes faraônicos e passaram a exibir o seu line-up de produtos e lançamentos de forma mais objetiva, proporcionando um contato maior com o público visitante e oferecendo também test drives e interatividade indoor, até mesmo com elétricos e com uma dinâmica de condução que foi concebido na área interna do pavilhão para evitar o desconforto do inverno rigoroso daqui do Midwest norte-americano. O grupo Stellantis apresentou o Jeep Recon 100% elétrico, com entrega de 650 cavalos de potência, autonomia de 400 km, mas não deixou de lado o icônico Dodge Charger RT, com mix de versões de 420 a 670 cavalos de potência. A General Motors aproveitou o salão para apresentar o seu carro de Fórmula 1, o Cadillac F1 2026, com camuflagem geométrica e design totalmente alinhado com o DNA de competição da marca. A Ford apresentou o Bronco RTR, nova versão do SUV para alto desempenho off-road, testado em Johnson Valley, na Califórnia, e esse modelo foi construído para suportar fortes impactos e manter alta velocidade, mesmo em condições desafiadoras durante a condução. O presidente da Ford para a América do Sul, Martin Galdiano, aproveitou o salão para anunciar duas novidades para o nosso mercado. Temos duas grandes novedades. A primeira é anunciamos uma Ranger híbrida plug-in com tecnologia Flex
Flex está sendo desenvolvido por nossa engenharia no Brasil, muito importante para nosso portafólio e muito importante para o mercado brasileiro. E a segunda é, nós lançamos a marca Tremor no Brasil com a chegada da F-150, carro que fez sucesso da chegada, e Maverick depois, também carro que está sendo sucesso nas concessionárias, e nos faltava a Ranger Tremor. Então o que anunciamos é a chegada da Ranger Tremor também com motor gasolina, não híbrido, mas vai ser gasolina, Flex, também para o Brasil, desenvolvido pela nossa engenharia em Camaçari. Assim que grande orgulho desse time e grande orgulho dessas novidades de produto. Quando nós chegamos com a nova Ranger em 2023, falamos que a picape marcava novo começo do que uma picape média tinha que ser, em termos de tecnologia em segurança, tecnologia em performance. Então, o que nós vimos é que esse cliente percebeu essa mudança de carro completamente novo, desde a plataforma, a tecnologia, todo novo. Y el grado de aceptación que nos comenzamos a ver de ese cliente es increíble. Nos pasamos de participación de mercado de 15 puntos a tenemos meses de 25 puntos de participación en el mercado. Te falo, si cuando yo quebro esa Ranger, ¿sí? Series medias, series altas, no estamos brigando muy bien, ¿sí? A liderança de dos segmentos, y tenemos mucha oportunidad ainda na serie de trabalho, na serie de entrada, donde creemos que ainda tenemos que continuar trabajando en esa oferta para que ese cliente continúe aceitando o percibiendo esa mudanza, esa virada da Ranger. Mas certamente fue, si você quer, começo de a mudança de todo nuestro portafolio. Você pega nuestro portafolio, es completamente nuevo. Então, isso é o que fez que os últimos 3 anos a nível Sudamérica nós crescimos 20% por ano cada ano. Era resultado que nem os mais optimistas de nós acreditávamos que ia acontecer se a gente estava parado 3 anos atrás e olhávamos para o futuro. Então, realmente estamos bem satisfeitos, não estamos relaxados na chave, queremos continuar crescendo. Vai ser difícil continuar crescendo a 20% por ano, mas queremos continuar crescendo. O trabalho que o Brasil tem feito com agro é incrível, é realmente incrível. Se você olha, hoje o Brasil é exportador número 1 de maior parte do agro, da pecuária, carne bovina, de carne de porco. Então, o trabalho que o Brasil tem feito, onde combina o privado com o público, é realmente incrível, e isso é o que reflete no segmento das picapes. Nós temos portafolio de F-150 no Brasil que foi, se você quer, como que colocamos o pé na água na chegada da F-150, mas tem portafolio incrível aqui que eu adoro, desde a F-150 Raptor, que ainda não temos no Brasil, hasta pickups Super Duty, que também teriam um apelo lá, e certamente os SUVs. Então, hoje não posso te falar que temos algo confirmado, mas sempre estamos trabalhando e olhando o melhor do portafolio global para o mercado brasileiro. E mais uma vez a gente recebe aqui no Máquinas na Pan Antônio Meira Júnior, editor de veículos do Correio da Bahia, que já esteve com a gente várias vezes, mas uma delas há uns 3 anos mais ou menos no México, para a gente falar daqueles carros que a gente via rodando pelas cidades mexicanas e não via no Brasil. Eu vou fazer a mesma coisa com você hoje, Meira. Oi, Alex, é muito bom estar aqui de novo com vocês, com o seu público, é uma honra. Então, lá no México a pergunta foi essa: quais os carros que você vê rodando por aqui e que você gostaria que visse no Brasil? Vamos agora transportar isso para Detroit, para os Estados Unidos. Quais carros que você já viu por aqui ou no Salão de Detroit, que a gente já teve, rodando pelas vias públicas norte-americanas e que você gostaria de ver no Brasil, Meira? Vou até falar, além de carros de marcas, a gente sente muita falta, por exemplo, de uma Subaru que tem no Brasil, mas tem uma atuação discreta, e aqui por conta inclusive da neve, do uso da tração integral, a gente vê muito Subaru por aqui. A gente tem Mazda,
que tem aqui nos Estados Unidos, que já esteve no Brasil e não tem mais. E uma inédita que seria lá, que seria a Tesla, né? Você não tem Tesla. E além de marcas de luxo, por exemplo, da Honda, uma Acura, um Infiniti da Nissan, uma Lincoln da Ford, a gente está aqui pela Ford, enfim. E entre os produtos, um que mais me faz falta nesse momento seria o Bronco. O Bronco, que é o chassi cabine, não o Bronco Sport, que é montado no mesmo chassi da Ranger. Esse carro é um produto que eu acho que iria muito bem nesse momento no mercado brasileiro. E aqui nos Estados Unidos você pode ver, por exemplo, picapes, que é uma coisa que vai sempre muito bem no Brasil. Você tem a Hyundai com a Santa Cruz, que é uma picape aí do porte da Toro, por exemplo, que eu acho que iria muito bem lá, né, Alex? Eu concordo com você, e a gente teve a oportunidade, né, Meira, de conhecer o RTR, o Bronco RTR e também o Mustang Dark Horse SC. Eu queria saber de você qual foi a tua impressão. Eu sei que você é um cara que gosta de aventura, que gosta de off-road, né? E a gente ficou realmente muito impressionado. O que você achou do RTR? O trabalho de suspensão que eles fizeram com aquele carro, eu já tive a oportunidade de rodar com o Bronco na Argentina, e é um carro que tem uma parte de suspensão muito bem trabalhada, e por tudo que a gente viu lá, infelizmente a neve atrapalhou o test drive, mas o que a gente viu dele tecnicamente é um produto muito superior e que está indo muito bem em vendas também, né? O Bronco está numa ascensão muito grande em vendas, e você vê muito nas ruas, seja para quem usa pro off-road ou até mesmo lifestyle. Você vai em Miami, Los Angeles, estão lá jovens meninas usando o carro na pegada do lifestyle. E agora mudando a chave um pouquinho para muscle car, para carro de potência, bem DNA norte-americano, a gente também teve a oportunidade de ver um lançamento espetacular, muito bonito e muito exclusivo para a gente do SC, do Mustang SC. Aquele ali basicamente o sucessor do Shelby GT500, é um carro fantástico, você já olha a roda em fibra de carbono, você já é impactado se você vê de lateral, você vê de frente, você tem um retrabalho ali, você olha na traseira, você tem aquela quádrupla saída de escape retangular, e a hora que você abre a cabine, que você vê ali, não tem a manopla de câmbio, ela é circular, tem dois enormes pedal shifts, é um som no motor, o V8 de 5.2 com supercharger, é encantador, né, Alex? É verdade, meu amigo. Super obrigado. Quero mais vezes você com a gente. Já ficou o convite aqui. Quando estiver em São Paulo, quero tê-lo também no Ligados na Tomada para a gente falar um pouquinho desse universo da eletrificação também. Combinado, amigo? Combinado. E tem muitos carros elétricos aqui, como o Rivian, por exemplo, que seriam legais lá, hein? O Lucid também, esse aí também seria bem no Brasil. E a nossa próxima pauta, a gente sempre fala que vai encerrar e tem mais um pouquinho, né? Foi uma dica desse cara aqui. Esse ano, a Lady Rota 66 completa 100 anos. Então você vai acompanhar com a gente a matéria agora da Rota 66 aqui dos Estados Unidos. Essa senhora, essa jovem senhora de 100 anos, você já esteve lá, né? Sim, eu fiz ela em 2012, completa. Então, eu vou pegar dica com ele para fazer também. Valeu, gente! Não é automóvel, mas muito cobiçada pelos apaixonados pelas máquinas, aventuras e boas histórias. Uma Lady que completa 100 anos em 2026, a Rota 66 é uma vitrine do estilo de vida sobre rodas. Em 2026, a lendária Rota 66 completa 100 anos. Mais do que uma rodovia, ela se transformou em um símbolo global de liberdade, mobilidade e cultura automotiva, atravessando gerações, crises econômicas e revoluções tecnológicas, sem jamais perder o seu fascínio. Inaugurada em 11 de novembro de 1926, a Rota 66 nasceu para ligar o coração industrial dos Estados Unidos, Chicago, ao Pacífico em Santa Mônica. Ao longo de 3.940 quilômetros, a estrada cruzava 8 estados, conectando pequenas cidades, áreas rurais e centros urbanos em um país que descobriu o automóvel como ferramenta de transformação social. A sua criação coincidiu com a popularização do automóvel, impulsionada por modelos como o Ford Model T, e marcou também o início de uma nova era de deslocamento individual em larga escala.
Durante a Grande Depressão nos anos 1930, a Rota 66 ganhou um papel dramático. Milhares de famílias deixaram o meio oeste em direção à Califórnia, em busca de trabalho e dignidade. O escritor John Steinbeck imortalizou esse fluxo migratório ao batizá-la de Mother Road, do romance As Vinhas da Ira. Foi nesse período que surgiram motéis de beira de estrada, os diners, os postos de combustível estilizados e toda uma economia moldada para quem vivia e sobrevivia sobre rodas. A Rota 66 ultrapassou a função logística e se tornou um fenômeno cultural. A estrada entrou para a música, para o cinema e a televisão, eternizada em canções como Route 66, na voz de Nat King Cole e incontáveis produções de Hollywood. Ela passou a representar a juventude, a aventura e o espírito da road trip, um conceito exportado para o mundo inteiro e ainda hoje associado ao estilo de vida norte-americano. Com a expansão do sistema de rodovias interestaduais a partir dos anos 1950, a Rota 66 perdeu relevância econômica. Em 1985, foi oficialmente retirada do Sistema Federal de Estradas. Para muitos, aquele parecia ser o fim, mas a história tomou outro rumo. Movimentos de preservação, turismo e memória resgataram a Rota 66 como estrada histórica. Atualmente, trechos preservados e cidades inteiras vivem do legado da rodovia, recebendo viajantes de todas as partes do mundo. Kingman, Williams e Flagstaff mantêm viva a estética e o espírito da estrada, entre neons, carros clássicos e histórias contadas à beira do asfalto. No ano do seu centenário, a Rota 66 ganha novos significados. Em um mundo que discute eletrificação, novas energias e mobilidade sustentável, ela surge como um elo entre o passado e o futuro, lembrando que infraestrutura, liberdade de ir e vir, inovação sempre caminharão juntas. Mais do que nostalgia, a estrada representa a origem da mobilidade moderna e o nascimento de uma cultura automotiva que moldou cidades, hábitos e sonhos. Nesse nosso especial sobre a história da indústria automotiva, não poderia faltar Ferdinand Porsche. Para homenagear o fundador de uma das marcas mais cobiçadas do planeta, Leonardo Maringlo conecta o homem e a máquina com uma leitura bem sensorial do Porsche Carrera T. Meu caro Alex, ó, vou te dizer uma coisa, eu não sabia nem como fazer essa matéria para você dessa vez, viu? E sabe por quê? Porque normalmente, hoje em dia, a gente tem guiado muito carro automático, né? Muito carro que facilita o nosso dia a dia no trânsito, na rua, na estrada. Só que hoje eu vou te mostrar um carro e vou te falar de um assunto em que me traz uma empolgação, uma certa nostalgia e uma adrenalina também. E sabe o que é? Isso aqui, olha. Câmbio manual, meu amigo. E eu vou te dizer, não é um câmbio manual qualquer não, é um câmbio manual num Porsche 911. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês o que isso daqui é capaz de fazer. Realmente não podemos deixar os carros com câmbio mecânico morrerem, ou como estamos acostumados a dizer por aí, carro com câmbio manual. Eis então Porsche 911 Carrera T, carro raiz que traz de volta o câmbio manual e sim, agrada aos puristas, trazendo de volta a conexão entre o homem e a máquina. E nessa geração 992.2 do Carrera T, a gente tem, além, é claro, do câmbio manual, atualização de facelift, então todo o layout aqui do lado de fora e também lá dentro, e também ele herda as turbinas da geração anterior do Carrera GTS. E aí vocês me perguntam, por que de um carro super esportivo com câmbio manual? Já que se tratando de um Porsche, a gente teria a opção do câmbio PDK, que é um dos câmbios mais rápidos que a gente tem no mercado e um dos melhores também que a gente tem no mercado. Só que aqui a experiência não é ser o primeiro ou chegar primeiro. A experiência realmente é o que os puristas gostam, entre a conexão de piloto e máquina. E a gente tem visto cada vez mais as pessoas órfãs de câmbio manual, porque a indústria tem diminuído carros com câmbio manual. Os próprios carros de entrada hoje já têm opção de câmbio automático. É um câmbio mais cômodo, é um câmbio mais confortável e isso acaba diminuindo cada vez mais os câmbios manuais aí no mercado. E essa geração do 911 do Carrera T 992.2, ele só traz duas coisas diferentes do Carrera GTS que eu mostrei aqui. E óbvio, dos demais 911 da prateleira acima. Que ele não é híbrido, então ele não trouxe a hibridização.
E no facelift a entrada de ar dianteira também é diferente, ele não tem aquelas aletas que se abrem automaticamente. Ele ainda segue com a geração anterior na parte ali do para-choque. Mas vamos lá para dentro que eu quero mostrar um pouquinho para vocês do interior aqui do Carrera T. E aqui na parte de dentro do carro, ele segue os mesmos padrões da nova geração 992.2 que eu mostrei para vocês no GTS, né? Seguindo então aqui o cluster digital, o botão de start-stop agora não é mais aquela chavinha, né? O botão como eu falei para vocês, e os botões aqui de acesso rápido, então a gente tem um lift para levantar o carro para passar numa lombada, numa valeta, a abertura das ponteiras do escapamento, né? Pisca-alerta, o controle de tração e a suspensão. Mas falando do que realmente interessa, que aqui é o câmbio manual, primeiro a gente admira essa obra de arte, que ela é toda em madeira. Então aqui ó, a gente vê tem 2 tons de madeira intercalado. E o que mais impressiona nesse câmbio é um câmbio de 6 marchas, já adiantando aqui para vocês, e o que mais impressiona é como ele é justo. Então ele é muito justinho e ele é muito curto. A gente, normalmente quando a gente muda aqui, ó, vou pressionar para vocês olharem, é só o pulso, ó. Ele desliza muito fácil. Então a gente tem aqui a quinta e a sexta. A ré, ela fica do lado da primeira. E pra gente não errar a marcha, ó, aqui quando eu bato é para colocar a primeira. Pra gente não errar, ela é bem dura, ó. Ré é bem à esquerda e pra frente. Então é um câmbio que é muito suave, é muito tranquilo, com uma embreagem obviamente assistida. Eu vou sair aqui para vocês darem uma olhada, a gente vai dar uma volta para vocês perceberem o quanto é fácil de guiar esse carro com câmbio manual. Então eu vou sair aqui para vocês darem uma olhada como é que o carro se comporta aqui na nossa serrinha de Monte Verde. É isso aí, eu vim até Minas Gerais só para ver essa paisagem e colocar o carro em uma serrinha que vocês pudessem compreender o quão bem ele anda nas trocas de marcha aqui manual. Ah, e outra coisa, eu vou até habilitar o auto blip e eu já vou explicar para vocês o que significa isso. Bom, bora lá então. Ó, esse câmbio, ele cai como uma luva aqui pra gente, ó. Vou colocar a quarta pra vocês verem, ó. É muito tranquilo, ele é muito leve, tem um encaixe rápido e a gente não sofre nada. Vou reduzir, ó. O carro faz um ponto-ataco automático, então aquele auto-blip que eu mostrei pra vocês é o carro fazendo ponto-ataco automático, que é facilitando a nossa vida. Enquanto a gente for fazer uma reduzida e a gente quiser já entrar com o giro mais alto na curva, ele mesmo dá aquela aceleradinha pra gente conseguir acoplar uma marcha a menos, né? No caso aqui eu acoplei uma terceira, então ele dá aquele blipzinho sem a gente precisar fazer isso manualmente aqui nos pedais. É uma comodidade muito legal e para quem colocar na pista o carro vai facilitar bastante, apesar que é isso, os puristas gostam de fazer o ponta-ataco e acaba que não precisando do blip automático, mas como meros mortais como eu, é uma mão na roda. E o Carrera T tem 394 cavalos aí de potência com 46 kg de torque. Ele tem 9 cavalos a mais do que a geração anterior do Carrera T, né, por conta das turbinas, como eu falei anteriormente. E ele faz um 0 a 100 em 4,5 segundos. É um pouquinho mais lento que os seus irmãos, mas isso se dá por ele ser um dos carros de entrada da marca, né, um dos 911 com menos potência, e também por conta do câmbio manual, já que o câmbio PDK, que é o câmbio automático da Porsche, é muito mais rápido na troca, então acaba ganhando aí esses milésimos na hora de arrancar com o carro ou fazer realmente o 0 a 100 ou até mesmo uma retomada, né? Como eu falei para vocês anteriormente, o câmbio automático vai ser melhor nesse quesito. E vamos falar a verdade, né? Quem é que tá precisando de uns milésimos de segundo num carro mais rápido com câmbio automático quando a gente tem um câmbio manual num Porsche com uma capota de um conversível para ir com os cabelos ao vento e também uma serrinha como essa para a gente aproveitar, engatando marcha a marcha, pressionando na embreagem. Vou te dizer uma coisa, eu não preciso de mais nada. Eu não sei se vocês curtiram por aí, mas eu tô curtindo muito por aqui e eu vou dizer uma coisa, eu ainda tenho muito chão pela frente. Eu vou indo nessa, tchau! O Máquinas na Pan mais que especial e na Era do Gelo fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação pela TV Jovem Pan News e pela nossa rede social e também digital da Jovem Pan.
Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.